Hoje é a nossa segunda aula síncrona. Na primeira, falamos um pouco da interpretação comunitária, tentamos explicar algumas características e hoje nós vamos falar mais especificamente sobre contextos de saúde, sobre a nossa atuação nesses contextos. A primeira coisa que tem que estar clara para a gente nessa disciplina de laboratório é que os contextos de saúde demandam tanto atividades de tradução quanto atividades de interpretação. Isso é muito mais destacado e forte, por exemplo, quando a gente fala de produções de literatura da área médica, da medicina, por exemplo, ou da área de biológicas, de farmácia, nutrição e outros campos da saúde, onde livros são traduzidos, por exemplo. Então, há um grande mercado editorial de tradução na área da saúde. Mas, quando a gente pensa em línguas de sinais, é importante também a gente entender que a tradução está presente. E a tradução ela se faz mais presente atualmente, tanto em campanhas governamentais, campanhas de conscientização, aí trabalhando na perspectiva da tradução audiovisual, num âmbito mais midiático, mas que também envolve e é um contexto de saúde. E também podemos pensar em outros tipos de tradução. Podemos pensar, por exemplo, na tradução de bulas de medicamento, podemos pensar na tradução de sites da área da saúde, podemos pensar na tradução de material acadêmico, de livros, de artigos e assim por diante. Então, a tradução e a interpretação fazem parte da área da saúde, seja nesses contextos situacionais de saúde, ou seja em meio a produtos e materiais que circulam no âmbito da saúde. Por exemplo, outro trabalho de tradução que pode ser muito comum é o trabalho de tradução para aplicação de questionários, para aplicação de testes, tradução de formulários para que o público surdo, por exemplo, tenha acesso a esses formulários, documentos gerais, às vezes a própria tradução de uma receita médica para que o surdo compreenda a maneira, por exemplo, de usar, de tomar o medicamento. Então, tradução não é algo que não faz parte do campo da saúde. Sabemos que faz parte e os textos da área da saúde estão aí para demonstrar isso, assim como os materiais em vídeo, os documentários, como a gente já disse, as campanhas e outros materiais mais que são importantes também. O nosso foco, portanto, ele não está somente na interpretação. Ele envolve também um pouco de tradução, porque a tradução faz parte desses âmbitos. Mas pensando na interpretação, hoje a gente pode falar, tem vários termos, intérprete médico, intérprete dos serviços de saúde, e outros termos mais que podem ser usados e que vêm sendo usados para definir esse profissional. Entretanto, a gente ainda tem muito no contexto brasileiro, e principalmente em relação às línguas de sinais, uma grande carência formativa de profissionais, tanto tradutores quanto intérpretes, para atuarem nessa especialidade que envolve o âmbito de saúde. Porque a gente sabe, já conversamos isso na disciplina, que a interpretação em contextos de saúde está muito, mas muito para além do que aquela interpretação que se dá na recepção das clínicas, dos hospitais, dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde e também do consultório médico. É muito mais que isso, do consultório médico e os exames. A interpretação no âmbito da saúde, ela atinge os procedimentos médicos dos mais variáveis, desde os mais simples até as cirurgias mais complexas, e envolve também interpretações de educação física, de atividades de pilates, de yoga, envolve muitas vezes atividades do campo da psicologia, palestras motivacionais,
que às vezes vão trabalhar também com essa perspectiva da saúde integral, então unindo não só saúde física, mas também saúde mental. E aí podemos falar de vários outros campos, né? Palestras sobre conscientização na área da nutrição e outros âmbitos mais, né? Sobre uso de medicamentos, sobre prevenção. Então a gente tem aí um âmbito de atuação que é extremamente amplo e que, portanto, exige especialidade. Exige muito conhecimento, que a gente chama de conhecimento de área, conhecimento de domínios específicos, né, de acordo com o domínio da saúde no qual vamos atuar. E é importante também termos consciência de que a direcionalidade da atuação, embora possamos até dizer que a direção língua portuguesa para a língua brasileira de sinais seja muito mais comum, porque de fato esses conhecimentos e os profissionais dessa área, na sua grande maioria, são falantes de português, a gente também tem a interpretação nessa direção, língua brasileira de sinais, português. Porque, majoritariamente, a gente ocupa muito mais contextos dialógicos, onde a gente vai atuar na consecutiva curta, né, nessa interpretação intermitente, fazendo a intermediação de uma consulta médica, de uma cirurgia, de uma orientação nutricional, de uma terapia. Então, essa atuação dialógica, ela é muito característica de contextos de saúde. E ela vai exigir também uma série de habilidades, principalmente habilidades para lidar com situações de estresse, situações de fortes emoções, né? O contexto hospitalar, a gente lida muitas vezes com pessoas que estão em situação de trauma, em situação ali muitas vezes complexa, que estão vulneráveis, e isso muitas vezes pode causar muito impacto pessoal. Então a gente também tem que desenvolver muito essas habilidades interpessoais, né, para poder lidar com esse contexto e evitar aí o que a gente conhece como trauma vicário, que é algo que pode fazer parte ali da vida do intérprete que está inserido nesses âmbitos. É bom a gente pensar então que a atuação interpretativa em contextos de saúde é uma atuação especializada. E, portanto, ela não demanda simplesmente uma formação generalista, como essa que vocês estão tendo acesso agora, mas demanda também um aperfeiçoamento posterior, que pode ser um aperfeiçoamento baseado numa formação continuada ou mesmo numa especialização, né? Às vezes isso é mais fácil para profissionais que já são do âmbito da saúde e que fazem a tradução ou a interpretação, ou quem se forma em tradução e interpretação e também tem esse gancho com a área da saúde. Então ele vai poder ampliar aí seus conhecimentos de domínio específico, os quais são muito importantes, mas também não são suficientes, né? É preciso desenvolver a competência interpretativa para atuar nessas situações aí com a interpretação de diálogos nos contextos mais diversos possíveis. Então a ideia dessa aula assíncrona hoje é a gente refletir um pouco sobre a variedade de situações de interpretação comunitária no âmbito da saúde. E pensar um pouco que tipo de habilidades, que tipo de conhecimentos, que tipo de atitudes eu preciso para ter um bom desempenho nessa área, para oferecer um serviço de interpretação com qualidade. Então espero que vocês parem um pouco, reflitam sobre isso, né, e possam aí comentar no fórum um pouco sobre esse conjunto de conhecimentos e habilidades para atuar nessas diversas situações de interpretação comunitária, que envolve muito essa questão do afeto, do envolvimento, desse lidar com grupos vulneráveis e que envolve também a vida, né? É um contexto que qualquer erro pode implicar em sequelas para o seu cliente ou até mesmo em óbito. Então aí, mais uma vez, a grande responsabilidade
que temos enquanto profissionais que oferecem serviços de interpretação no âmbito da saúde. Então é isso, até o nosso próximo encontro síncrono. Um abraço.